Pedro. Não foi crucificado, botaram ele na cruz, deram porrada nele. Treinador falou que tinha que falar, que pra mim tinha que ser no vestiário. E chega o pau, papapá. Aí o cara fez gol no Fla-Flu. Vai ter peito pra tirar o Pedro? Mas como é que ele melhorou de uma semana pra outra, né, Veloso? É. Que foi o seu comentário. Mas quem nunca teve uma semana ruim de treino? Claro. Pô, quem nunca teve? Quem nunca teve uma arbitragem que fez uma arbitragem ruim, ou que né, os filhos também, que parece que não, mas... Pois é, o Felipe Luiz, hein, Cícero, falou que é o homem mais feliz do mundo. Olha só, ver o Pedro voltar e marcar. O ponto final da história, hein, Cícero? Parece que teve o ponto final em relação ao Felipe Luiz e ao Pedro, né? Quando o Pedro foi entrar em campo aos 27 minutos do segundo tempo, Felipe Luiz o incentivou, o cumprimentou. E quando terminou o jogo, foi lá no meio de campo cumprimentar. Não foi efusivo, não se abraçaram e tal, mas teve um cumprimento entre os dois. A verdade é que os dois times entraram pressionados neste Fla-Flu, com mais de 58 mil torcedores no Maracanã. O Flamengo, porque no meio de semana vinha de derrota para o Santos, gol do Neymar lá na Vila Belmiro. E o Fluminense já fica numa situação preocupante. Foi a terceira derrota seguida do Fluminense. Perdeu primeiro para o Chelsea, lá no Mundial de Clubes, em que foi eliminado na semifinal, 2-0, depois perdeu na volta ao Campeonato Brasileiro também por 2-0 em pleno Maracanã para o Cruzeiro, e agora o clássico, Flamengo 1-0, a lei do ex prevaleceu novamente. O Pedro entrou aos 27 e 12 minutos depois já fazia o seu quinto gol no Campeonato Brasileiro, e agora parece estar tudo em paz entre ele e o Felipe Luiz. Mas a coisa continua complicada entre o Pedro e a direção do Flamengo. José Boto, que é o diretor de futebol, deve ter sido... Pensa-se que foi ele que passou a informação para o jornalista, que queria vender o Pedro, e o Pedro não aceita essa situação, diz que ficou desmotivado para os treinamentos que o tirou dos últimos 2 jogos antes do Fla-Flu, contra o São Paulo e contra o Santos, por causa dessa informação de um dirigente do Flamengo. Todo mundo acha que foi o José Boto para um jornalista dizendo que queria vender o jogador. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente o relacionamento entre os dois. Como última informação de momento, o Flamengo pode perder o lateral direito Wesley ainda hoje. Está tudo acertado com a Roma, 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em metas, 161 milhões fixos de reais e 32 milhões em metas. E hoje o Roma deu um prazo até o dia de hoje, final do dia de hoje. Se o Flamengo não fechar a negociação hoje, o negócio vai estar desfeito, mas o Flamengo quer arrumar um lateral direito antes. Dificilmente vai arrumar no dia de hoje um lateral direito para liberar o Wesley, que ficou no banco de reserva no dia de ontem. Próximo jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, quarta-feira em Bragança Paulista. E o Fluminense volta a campo no Maracanã também quarta-feira, diante do poderoso Palmeiras. Se perder de novo, a situação vai começar a preocupar e a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente nas Laranjeiras. Voltamos aos estúdios. É isso. Valeu, Cissão. Obrigada pelas informações. Temos os números do Pedro em Flamengo e Fluminense. O Pedro, desde que ele entrou, né, os seus 23 minutos jogados, ele liderou esses quesitos todos, inclusive, claro, marcando o gol que garantiu os 3 pontos, a vitória no Clássico, e também toda a narrativa. Para nossa conversa. Porque, querendo ou não, vira a história do jogo, né, Mari? Uma coisa já seria grande. Flamengo vencer o Fluminense por 1-0, gol do Wesley, gol do... Não, o Fluminense vencer com o gol do John Kennedy. Que entrou também. Seriam as duas narrativas, seriam as duas, E o gol do Pedro cria toda essa história pro dia seguinte. Pois é, cria toda essa história pro dia seguinte. Eu achei que o Felipe Luiz foi muito bem ontem na coletiva, porque ele é questionado, né, algumas vezes ali para tentar aprofundar um pouco mais sobre como que tá esse relacionamento dele com o Pedro. E tem uma frase que me marcou ontem, porque ele fala, algumas vezes assunto encerrado, já resolvemos, mas ele fala, falar sobre isso vai tirar, de fato, o brilhantismo do que foi o jogo e o resultado. Então, assim, você focar ou tentar cavar ainda mais uma polêmica, você vai acabar não falando tanto do que foi esse enredo bonito pro Pedro e pro Flamengo, que precisava do resultado. Então, eu achei que o Felipe Luiz foi muito bem ontem
na maneira como ele conduziu o assunto, assim, não, assim, a gente vai confiar no que ele fala sobre assunto encerrado e resolvido, mas de fato sobre o rendimento do Pedro a gente só vai poder falar mais pra frente com uma sequência, marcando em outras partidas, enfim. Porque mas foi fato num é jogo que ele recuperou toda a intensidade, todo não sei o que. exatamente, todo foi um comportamento. processo, né? Volta a ser relacionado. Mesmo o Felipe Luiz ontem tendo falado que Pedro e Juninho treinaram juntos durante a semana, então aí você pensa que talvez o Felipe Luiz pensou numa possibilidade, né? Dependendo de como o jogo iria decorrer, mas ele não escolhe o Pedro de primeira, nem de segunda e nem de terceira. O fato é que ele entra e até então o Flamengo estava com muitas dificuldades para finalizar no alvo, para exigir do Fábio alguma boa defesa. O Pedro termina com o mesmo número de finalizações do Léo Ortiz, que até então tinha sido o jogador que mais finalizou pelo Flamengo. Porque pro Felipe Luiz a história está encerrada. Pro Pedro está? Porque o Pedro sai do gramado falando Talvez com o Felipe... Com o Felipe pode Mas ser. também nada garante aqui que está resolvido pro Felipe Luiz, porque a cobrança do Felipe Luiz é sobre uma sequência de um comportamento que ele precisa ver. Se amanhã ele volta a ter o problema, se ele volta a ter esse comportamento, volta a ter o problema, né? A questão Não tem garantia nenhuma. Assim, pra mim, o Pedro deixou claro o problema com o dirigente, né? Isso. A questão ali interna. Mas assim, em relação ao Pedro e o Felipe Luiz, é ver como o Pedro vai reagir agora por exemplo, se o Felipe Luiz não colocá-lo como titular, né, no próximo jogo. Porque, assim, o Felipe Luiz, ele respeitou a hierarquia que estava na cabeça dele. Sim. O Pedro foi a última opção de fato. Porque o Pedro não estava sendo relacionado. Então todo mundo que estava sendo relacionado estava à frente do Pedro. É verdade. Ele foi coerente com o que ele estava agindo. Com a Né? hierarquia que ele tinha montado. E aí agora, beleza, o Pedro entrou, fez o gol decisivo, o gol da vitória no Clássico. Obviamente a gente sabe, questão técnica, que o Pedro é acima basicamente. Pessoal, na sua opinião, o Pedro ele deve ser titular ou ter mais minutagens nesse time do Flamengo? Comenta aqui embaixo. De todo mundo ali que disputa a posição com ele, só que agora é ver como o Pedro vai reagir quando sair a questão, por exemplo, a próxima escalação do jogo se ele não for titular, que seria o normal, tá? Dentro da coerência do Felipe, é normal que o Pedro não seja titular? Então, dentro da coerência do Felipe, mas dentro do que o campo tá falando, não. Contra o Red Bull o próximo jogo, né? Porque, assim, a minha opinião é, a ponta esquerda do Flamengo se tornou um problema. A ponta esquerda do Flamengo ninguém tá conseguindo jogar. Que é o Everton, Cebolinha e o Michel, que são os caras que mais atuaram por ali. E não estão indo bem. E aí, se você for pegar... A gente estava falando isso ontem em relação à formação do time do Flamengo, mas se você for pegar no básico, né, o 4-2-3-1, com o Luiz Araújo aberto de um lado, a Arrascaeta centralizado e a ponta esquerda... O Alacian, por exemplo, ontem foi deslocado para jogar de centroavante porque o Plata não conseguia jogar. E aí o Cebolinha entra de titular, só que também não joga bem, novamente. Então, se você pensar que o Bruno Henrique possa ser esse cara da ponta esquerda, volta a ficar em aberto De novo. a posição de camisa 9 de centroavante do time do Flamengo. Então, assim, você pode ter o Bruno Henrique de camisa 9 e um Alacian que estava jogando bem até então aberto pelo lado esquerdo, ou você pode ter o próprio Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo e o próprio Alacian de camisa 9, ou você pode ter todo mundo brigando pela posição de ponta esquerda, que, assim, do time titular, só o Alacian. Titular não, né? Porque o Alacian não é titular, mas desses nomes todos que eu falei, só o Alacian vem entregando um pouco mais e volta a ficar em aberta a posição de camisa 9, que é justamente a posição do Pedro. Mas hoje, desculpa, Mari, quem hoje, o que o campo pediria? O Bruno Henrique e o Pedro juntos? É isso? Esse aqui é o Clayton. Ele tá tentando criar uma loja de dropshipping sozinho, mas pelo visto ele só tá batendo cabeça. Faz o seguinte, pode pular esse anúncio aqui. Assim como você pulou o mesmo anúncio quando eu te ofereci uma loja profissional completa por um valor totalmente simbólico. E quando eu fiz essa oferta pra você, eu te avisei que quem tivesse comprometido comigo, hoje poderia muito bem ter mudado de vida. E foi exatamente o que aconteceu com o Otávio. Ele adquiriu a loja profissional pronta com 20 produtos por um valor simbólico e em algumas semanas depois que a minha equipe entregou a loja pronta para ele já conseguiu resultados incríveis. E não teve só ele não, tem também o Kleberson, que ele também pagou para receber uma loja profissional pronta e essa loja que eu entreguei para ele já começou a vender bem com ela logo no primeiro mês. Mas é aquilo, né? Você pulou meu anúncio, não deu muita bola, então pode pular de novo aí, enquanto eu falo que eu vou abrir mais uma vez essa condição. Bom, já que você não pulou, presta bem atenção aqui agora.
A diferença de resultado é enorme quando se compara quem já começa nesse mercado com uma loja profissional pronta para quem tem que ficar batendo cabeça para construir uma do zero. Depois que a sua loja já está pronta, é muito mais simples e até mais gostoso o processo, porque aí vem o que realmente interessa, as vendas. E se você já quer pular para a parte que realmente interessa para também receber uma loja profissional pronta, construída pela minha equipe e já poder começar a vender nas próximas semanas, você só precisa de tocar no botão que está aqui embaixo em Saiba Mais e solicitar a loja para o meu time. E ela já vai chegar prontinha, com 20 produtos selecionados a dedo com o fornecedor, a sua logo única, banners exclusivos, toda configurada. E isso por um valor extremamente simbólico. Não tem pegadinha, não é sorteio, não é enganação, você só tem uma única condição. Você precisa tocar agora no botão que está aqui embaixo em Saiba Mais e solicitar a sua loja para o meu time para te entregar pronta em até 7 dias. Mas clica rápido aqui, não deixa para depois, porque eu não vou conseguir fazer isso por muito tempo, afinal tá muito barato. Então clica aqui e bora começar a vender. Se a sua empresa ainda usa o WhatsApp Web ou WhatsApp Business para atender os seus clientes, eu te garanto que você está perdendo. Ou não? Então, Mas que aí não tem o Wallace Ian. Exatamente. Depende também, assim, eu não gosto de colocar todo o peso no moleque que tá surgindo agora, por exemplo, que foi bem no Mundial. Mas o Bruno Henrique também, quando tava jogando pela ponta esquerda, ele também não tava conseguindo entregar. É como se tivesse Sabe? Ele também não tava conseguindo jogar. Nem também como centroavante, que é uma posição que ele não joga tão bem quanto aberto. Então, assim, eu acho que a minha opinião pra mim, todo mundo que eu falei briga pela ponta esquerda, porque ninguém tá conseguindo entregar. E tem o Pedro pra jogar de 9. Então, é esse o ponto pra mim. Tem o Pedro pra jogar de 9 e tem o Arrascaeta pra jogar de 10. O Luiz Araújo pega como herança a posição do Gerson, mas o Luiz Araújo estava jogando bem, então também não seria justo tirar o Luiz Araújo. E já não foi bem nos 2 últimos jogos, Exatamente, né? não foi bem nos últimos 2, mas o Luiz Araújo estava bem. Para mim tem a situação da ponta esquerda, para mim é o ponto principal que o Filipe Luís tem que resolver. Eu só fico na dúvida assim, antes de tudo isso acontecer, o Pedro estava desempenhando? Ele joga bem contra o Corinthians. Então, que é isso, que ele faz os gols e depois também Copa do Brasil numa partida que já estava definida. Ele estava desempenhando, assim, ele foi a solução do Flamengo quando o Flamengo precisou, desde o retorno dele? Não, ele não foi. Então, assim, o jogo de ontem define que o Pedro voltou, a ser, né, a solução dos problemas do Flamengo. Porque ele não estava não jogando, não só... Exatamente. Não então, só assim, a partir do período público, né? E antes de tudo isso acontecer, quando o Filipe Luís ele era questionado, ele falava inclusive da parte física, que ele não estava ainda, né, no seu momento físico ali de desempenhar mesmo. Não é nem de receber oportunidades porque ele estava recebendo, mas de desempenhar, que o físico estava faltando muito para ele, assim. E por mais que não seja o físico que o Filipe Luís espera do cara que vai pressionar, do cara que vai marcar, o Pedro também trabalha com o corpo. A gente viu ontem, antes da primeira boa finalização que gera o escanteio, ele teve 2 dificuldades ali, de tentar finalizar, de tentar ter o controle da bola, ele não conseguiu. Tudo bem, é normal, ele tá voltando de uma lesão muito séria. Então acho que é só tomar o cuidado para não colocar também na conta, ou do Filipe Luís, enfim, caso ele não apareça como titular no próximo jogo, ou não seja opção no próximo jogo, porque ainda é uma retomada, ainda é pouco o que a gente tem. E jogo contra o Red Bull Bragantino, automaticamente já é um jogo de intensidade. Já é um jogo que se você descansa com a bola, ou que você não tira ali, né, um pouco do conforto do Red Bull, o São Paulo foi pra trocação contra o Red Bull Bragantino, assim. Então, acho que tem que tomar esse cuidado. E vamos dar uma olhadinha aqui também no que o pessoal do SBT Esportes falaram aí dessa vitória sensacional aí do time do Mengão. Muito bem! Podem começar no Twitter a sugerir que frase poderia estar na camisa do Pedro. Coloque aqui, hashtag SBT Esporte e um monte de coisa. Poderia estar o quê, Verê Casagrande? O que poderia estar escrito naquela camisa? Não sei o que poderia estar escrito na camisa, mas eu peguei aqui o GPS do Pedro, ó. Vai lá no gol. Mas se eu fosse o Pedro, eu botaria assim, ó, meu GPS, ó. Quem corre a bola, eu faço a gol. Não? Me vende agora, dirigente. 15 milhões de interrogação.
Mas estava escrito Jesus é o suficiente, tá? Mas você pode dizer o que poderia estar escrito na camisa do Pedro. O Pedrosa trouxe aqui no off nosso, né? Achei engraçado que os jogadores do Flamengo foram correndo pra tentar. Assim que o Pedro tira a camisa que ele faz o gol, a galera meio que assim, cadê? Vamos ver o que ele tá falando. Aí tem o Juninho tá do lado dele, o Juninho começa a rir, porque ele já tava na curiosidade, entendeu? Se fosse o Romário da vida, era outra frase. Era outra frase. Era outra frase. Inclusive, o Adriano posta uma foto, porque o Adriano tem a clássica, né? Que Deus perdoe essas pessoas isso. ruins, Sim, né? exatamente. E ele publica. Agora, falando desse jogo, que jogo Meu feio. medo era ele meter uma do Viseu. Lembra essa do Viseu? Não pode fazer eu não aqui. posso fazer aqui. Ele levanta aquele dedo. Eu lembro do Rodolfo. É esse. Imagina se ele mete essa. Ai, gente, para, por favor. Aí até o árbitro acaba o jogo. Ô, Benê Casagrande, jogo feio, hein? Jogo feio. Jogo feio. E assim, há um problema crônico de efetividade na finalização. Tirando o Cruzeiro, né, gente? Que aqui tá uma máquina, aquele time. Eu não tô aguentando mais o Cruzeiro. Tirando o Cruzeiro, tá uma coisa meio crônica no futebol brasileiro. O Benê Casagrande. Muita posse de bola. Mas pra quê se tu não chuta no gol, se não faz gol, Benê? Inclusive, o próprio Cruzeiro é um bom exemplo, né? Que é um time que não costuma ter a maior posse de bola nos jogos. E mesmo assim consegue fazer muitos gols. E ontem o Flamengo, concordo com você, não só o Flamengo, o Fluminense também. Fizeram um jogo muito abaixo do que eu imaginava que fosse ser. Sobretudo o Flamengo, porque a gente espera muito mais do Flamengo por conta do elenco que tem, até mesmo por conta do estilo de jogo, posse de bola. Só que a posse de bola também não estava significando nada na partida de ontem. Foi um jogo extremamente chato de assistir. A grande verdade é essa. Mas eu vou me apegar ao lado positivo. A gente pôde ver novamente um Alan jogando uma boa partida, e isso é muito importante, sobretudo que estamos falando de uma posição que o Flamengo tem desfalques, né, por conta do Pulgar. Inclusive, ontem o Filipe Luís, ele deu uma declaração na entrevista coletiva dizendo que o Pulgar corre risco de nem jogar mais esse ano, segundo o Filipe Luís. E tem a saída do Gerson também, então é um lado positivo, o Alan. Tem também o lado positivo de um Alacian entrando como titular na vaga do Gonzalo Plata, indo bem na minha concepção. Então, assim, de maneira geral, não foi uma boa partida do Flamengo. Mas clássico não se joga. Clássico se vence. Inclusive, o Flamengo entrou em campo sabendo do resultado do Cruzeiro, aumentando a pressão em cima de uma vitória. O Flamengo tinha que vencer esse jogo por todo o contexto que o Flamengo vem vivendo nos últimos dias. Crise nos bastidores, a gente brincou aqui, Pedro, Filipe Luís. Então, o Flamengo precisava vencer esse jogo. Muito mais importante do que apresentar um bom futebol era conquistar os 3 pontos diante de um time que, querendo ou não, vinha com moral, né? Depois do sucesso que teve na Copa do Mundo de Clubes. Mas o Flamengo e o Fluminense fizeram uma partida muito abaixo. Para ser mais justo, de repente, o resultado do empate poderia ser mais correto para esse jogo. Mas não existe injustiça no futebol. O Pedro entrou e, como bem disse aí a Alcilene Brito, no bom VT dela, foi um roteiro de cinema. Um roteiro que a gente até brincou aqui nos bastidores que poderia acontecer, e aconteceu. Por quê? Você falou, Só Benê. o futebol permite esse tipo de situação. Só o futebol permite isso. Então, acho que esse gol põe um ponto final nessa crise nos bastidores. O próprio Filipe Luís falou sobre isso. E que agora o Flamengo saia vencendo. Porque a ausência do Pedro, o Flamengo perde. Então, ele voltando agora, treinando bem, como disse o próprio Filipe Luís, é um reforço caseiro para o treinador. Intenso ou não, ele sabe fazer gol, Lucas Pedrosa. Agora, hashtag SBT Esporte Rio, pedimos para vocês falarem o que poderia estar na camisa do Pedro. Tava, Jesus é o suficiente. Gol do Pedro sinistro. Gol do Pedro sinistro. GPS. Que é... O que é a sigla GPS? É gol do Pedro sinistro. Tá aí o Fernando Melo mandou. Vamos escutar a sonora do Filipe Luís, um dos trechos da entrevista coletiva que, como de costume, ele deu após essa partida, e ele elogiou o Pedro. Cadê? Foi um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. Gostei não só do gol, né? Eu gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou, e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz. Eu sou cliente Bradesco desde 85, então eu sei exatamente o que todo cliente pensa. É tipo um superpoder. Preste atenção. Para quem ama tratamento VIP, Bradesco é um prato cheio, né? Maravilhoso, maravilhoso. Bradesco, cartões de crédito com benefício de estrela de cinema.
Lucas Pedrosa? Vamos lá, Lucas Pedrosa. O futebol é isso aí, né? Ele falou, encerrou a polêmica. Encerrou não. Que a gente vai falar mais umas meia hora disso aqui, ô Pedrosa. Tem muita coisa Você tá pra rindo, falar. Vene Casagrande? Por quê? O Felipe tem essa coisa do futebol europeu e exigir a intensidade. Vene trouxe a informação já tem alguns meses aqui que o Felipe, em algum momento, evitava colocar o Arrascaeta com o Pedro por essa questão. Inclusive, ele entrou no lugar do Arrascaeta. Ontem, mais uma vez, quando entrando no lugar do Arrascaeta, como a gente viu sendo praticamente a temporada inteira, poucas vezes os dois estão juntos ao mesmo tempo na partida, né? Então a gente entende que ele também já falou, não quero que fique chutando, você já deu o olhar do futebol moderno, é porque perde a posse, você pode criar um contra-ataque, mas o futebol raiz pede um camisa 9 igual o Pedro, o Lucas Pedrosa, um cara que tem faro de gol, o cara que sabe o caminho do gol, que às vezes não tá nem jogando bem, não tá nem marcando ninguém, mas ele vai botar a bola na rede, Lucas Pedrosa. O futebol é uma loucura, né? Ontem, quando saiu o gol do Pedro, eu até coloquei lá no Twitter, eu falei, cara, é o reflexo da vida. Primeiro, o Pedro sai grande dessa situação, mas quem sai maior ainda pra mim é o Filipe Luís, tá? Porque as pessoas podem falar, e tá vendo aí, Filipe Luís? Não. No momento que ele agiu da forma que ele agiu corretamente. Ele tirou um jogador que não estava se dedicando nos treinamentos para que ele pudesse se recuperar, deu um puxão de orelha, que eu até comentei aqui, que um pai daria num filho, e o filho conseguiu corresponder. Porque o Pedro, naquele momento, a partir do momento que ele foi antiprofissional, independentemente do motivo que ele tinha para fazer isso, ele estava desrespeitando a camisa do Flamengo. Quando ele, novamente, volta a respeitar a camisa do Flamengo, volta a treinar como todo mundo sabe que ele deveria treinar, o talento dele aparece. E quando ocorreu o episódio, eu até falei aqui, se eu fosse o Pedro, eu sentaria minha bunda no treinamento, eu suaria até minha última gota de suor, e tentaria novamente jogar com a camisa do Flamengo para que ele não saísse manchado, para que ele não saísse daqui do Flamengo manchando um pouco da história dele. E foi isso que ele fez. Então, assim, todo mundo na vida, em algum momento, seja na sua profissão, seja na sua vida pessoal, passa por momentos ruins. Passa por momentos em que você se abate, passa por momentos em que você se pergunta se é aquilo mesmo que você deveria fazer, se você estava certo, se você está se sentindo bem. Isso é normal, a gente acaba baqueando porque nós somos seres humanos. O Pedro teve esse momento de baque, ele admite isso, inclusive, na entrevista, diz e reconhece que ele não deveria ter sido abatido, principalmente pela notícia que foi vazada, mas consegue dar a volta por cima. Então, quando eu digo que o futebol, para mim, é o reflexo da vida, é porque nós somos assim também, seres humanos, capazes de errar e se recuperar, capazes de errar e reconhecer o que a gente teria que fazer para poder melhorar. E o Pedro conseguiu fazer isso muito bem e ele decide um jogo que estava bem ruim. Ele decide um jogo que era um jogo de equilibrado no nível para baixo, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense entra com 3 zagueiros, o Fluminense não deixa o Flamengo jogar e também não joga. Tanto é que o primeiro só teve uma defesa de goleiro no primeiro tempo, que foi o Rossi com 40 e tantos minutos. O primeiro tempo foi horroroso, tá? Horroroso porque se espera de um Fla-Flu. Foi muito feio. Foi vergonhoso. No segundo tempo, eu acho que o Flamengo já volta melhor e domina as ações. E aí, pessoal, vocês também concordam com o Pedrosa? Vocês acham que o primeiro tempo foi vergonhoso e o segundo tempo o Flamengo se deu muito bem, voltou muito melhor? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários também, né? O que é que vocês acharam aí? E o Fluminense não soube responder a isso. O Renato ele entra com uma formação defensiva, bem diferente do primeiro jogo que ele voltou aí contra o Cruzeiro, e aí no segundo tempo ele começa a fazer umas mexidas que acabam fazendo o Flamengo também subir de rendimento. O Filipe Luís também é muito inteligente, quando ele tira o Cebolinha, que ele até defende ali, é um jogador que não conseguiu render de novo, e é um Flamengo que consegue melhorar um pouquinho. Gostei da entrada do Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo vem pro lado esquerdo e ele produz também do lado esquerdo, apesar de ficar torto, e o Pedro é esse cara. Então, numa bola aérea, para decidir um jogo ruim, acontece o desvio do Léo Ortiz, que já tinha desviado algumas bolas ali, mas não tinha ninguém para poder completar como tinha o Pedro. Então o Flamengo consegue essa decisão muito importante. Acho que mais importante do que o desempenho foi o resultado de você não deixar o Cruzeiro descolar. Se você chega a 28 e o Cruzeiro está com 33, cara, o negócio vai começar a ficar complicado. Então, assim, para o Flamengo foi ótimo esse resultado, para o Fluminense muito ruim. A resposta que o Fluminense dá após o Mundial é muito ruim para o seu torcedor. Jogou pior do que o Cruzeiro no primeiro tempo, aí conseguiu recuperar um pouco esse ímpeto no segundo e poderia ter diminuído o placar, mas o Cruzeiro foi merecedor da vitória. E contra o Flamengo, pior ainda. Eu acho que o jogo do Fluminense ontem foi muito abaixo do esperado. Reflexo do Arias? Pode ser.
mas é um Fluminense que vai ter que se reinventar na temporada, para que você possa novamente continuar sonhando com coisas grandes. E ele já sabia que ia fazer gol, porque preparou a camisa do Jesus é o suficiente, botou por baixo da camisa dele. Não é, Vene? Claro. É, ele preparou porque ele já saiu pronto. imaginava, ele sabe do potencial dele. Agora, outras surpresas ontem aconteceram, inclusive no aquecimento. O Plata sentiu, a escolha foi o Wallace Ian, o Wesley, por uma questão aí de negociação, também não foi para esse jogo, e aí o retoque do Felipe Luiz foi colocar o Varela e o Léo ali, o Léo Pereira, do lado esquerdo. Para você vai funcionar assim se o Wesley sair mesmo, ou Vene Casagrande? Olha, Fernandinho, eu acho que o Vinha ele tá começando a pegar ritmo de jogo, né? Inclusive jogou naquele amistoso sub-20 na sexta-feira. É um jogador que a gente conhece o potencial dele, óbvio, está voltando de 2 lesões extremamente graves. Eu não acredito que ele irá manter o Léo Pereira na lateral esquerda. Até porque a situação do Wesley é uma situação indefinida. Ainda não está certo que ele será vendido. Ele não entrou em campo ontem porque o Felipe Luiz explicou pelo lado mental do jogador, porque entendeu que o jogador não estava 100% focado e ele, por ter sido jogador, disse que entende totalmente o Wesley está se sentindo assim. Agora, o meu ponto é o seguinte, por que o jogador estava no banco de reservas? Se você não tem cabeça para jogar, por que ele fica à disposição? Exemplo, se o Varela sente alguma coisa, alguma contusão, como é que você vai botar o Wesley que não tem cabeça para jogar, como disse o treinador? Então é uma situação que ainda está indefinida. Você já vai falar. Já vou falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre um jogador que entrou no segundo tempo e foi importante no gol do Pedro, Juninho. Embora ele não tenha feito muita coisa, mas se a gente olhar no lance, na jogada do gol, ele foi importante. Então isso precisa ser dito. E o Pedro, ele foi a 4ª opção do Felipe Luiz. Sim. Por quê? Ele não tinha o Bruno Henrique, ele entrou com o Cebolinha no time titular. Aí o Gonzalo Plata sente no aquecimento, ele coloca o Wallace Ian. Sim. Durante o jogo, ele botou Matheus Gonçalves, ele botou Juninho e só depois colocou o Pedro. Isso precisa ser dito. Porque muita gente está achando assim, pronto, agora o Pedro vai voltar a ser titular. Eu não acredito. Eu não acredito. Também Se olhar o cenário que aconteceu, as escolhas do Felipe Luiz, eu não acredito o Pedro como titular. Eu acho que é uma boa notícia, mostra que, de fato, ele está fazendo as pazes com o Flamengo, com o Felipe Luiz é uma relação extremamente fria, a gente pôde ver isso e não tem nenhum problema, é uma relação profissional, eles não têm que ser amigos, eles não têm que sair para jantar. É uma relação profissional, um tem que respeitar o outro. Mas o Pedro ontem ele não foi a primeira, nem segunda, nem terceira opção. Ele foi a 4ª opção. Mas será que talvez não passou um pouquinho a fila? Eu acho que agora, numa eventual necessidade... Titular pode ser que não, mas ele pode, em vez de entrar o Juninho, vai ser logo o Pedro. Sim, sim. Né? Esses jogadores entraram antes, na minha visão, por conta de tudo que estava acontecendo, por conta de tudo que tinha rolado em relação ao Flamengo e o Pedro nas últimas semanas, digamos assim, junto com o Felipe Luiz e diretoria também. A partir do momento que ele ganhou a oportunidade, que ele faz gol e que ele volta a se dedicar, que foi o que o Felipe Luiz falou, que ele voltou a se dedicar. Mais importante do que o gol, Fernanda, eu acho que o gol, ele coroa uma dedicação do Pedro. Mas se ele não tivesse feito gol, mas mesmo assim tivesse mostrado postura dentro dos treinamentos, ele voltaria a ser utilizado pelo Felipe Luiz. Titular, não me parece que ele vai ser, porque senão ele pularia essa hierarquia muito rapidamente depois do episódio que aconteceu. Mas mais utilizado, com certeza. Já o Vene vai trazer mais informações sobre o Wesley. Será que vai ser ou não vendido? Isso também. Muito bem. Vene, tem novidades sobre o Wesley e Varela? Vamos lá. Aí o pessoal confunde os dois, o Varela, com o que está acontecendo? Vamos lá, perfeita a sua pergunta, porque o Varela ele é o reserva imediato do Wesley. Perfeito. Ou seja, o Wesley sendo vendido, a tendência é que o Varela assuma a titularidade do Flamengo. A questão é, a gente está falando de uma venda do Wesley sem a situação definida do Varela. Então, primeiro vamos falar do Wesley, que é o titular. Ontem ele ficou no banco de reservas porque, de fato, tem uma negociação avançada com a Roma. A Roma ligou para o Flamengo na sexta-feira, o diretor da Roma ligou para José Boto e falou, a gente pretende pagar isso para vocês aí, para comprar o Wesley. Vocês topam? Beleza, o Boto deu ok. Quando chegou no BAP, que é o presidente, o BAP falou, a gente pode até aceitar, desde que você, Boto, tenha alguém engatilhado para poder contratar e ficar à disposição. Porque não faz o menor sentido a gente vender o jogador e correr no mercado para contratar um outro jogador e ficar apenas com Varela. E por falar em Varela, Boto, e a renovação dele, que até agora não foi assinada? E aí o BAP foi e cobrou o Boto. Cadê a renovação? E aí o Boto entrou em contato com o empresário do Varela,
que explicou que só vem ao Rio de Janeiro nos próximos dias para poder assinar o contrato. Porque existe um acordo verbal desde a Copa do Mundo de Clubes que ele se encontrava lá. E até agora o Boto não conseguiu finalizar essa situação. Então, para o pessoal de casa entender, sim, o Wesley pode ser vendido a qualquer momento, quando o Boto arrumar um jogador engatilhado para a posição, uma reposição. E eu acho que está extremamente certo. Por mais que a gente esteja falando de um valor extremamente absurdo, 25 milhões de euros mais 5 por bonificação, 30 milhões de euros, mas o Flamengo hoje não precisa fazer receita com venda de jogadores. Tem que pensar no ganho técnico. E o ganho técnico qual é? É ter o Wesley. Beleza, vende o Wesley se tiver alguém encaminhado. Eu acho que a diretoria do Flamengo está agindo extremamente correto nessa situação. Agora, Lucas Pedrosa, tem uns 2 anos que o Wesley quase é vendido. Sim. Será que ninguém sabia para já achar alguém para entrar no lugar dele? É, isso aí já é avisado há muito tempo. Não é? Eu acho que a diretoria do Flamengo ela se apoiou principalmente no Danilo chegando, que aí você poderia usar o Danilo de lateral direito. Não sei se o Felipe Luiz vai utilizar isso, porque é uma função que ele fez durante boa parte da carreira, durante a maior parte da sua carreira, e até mesmo o crescimento do Varela, que aconteceu. O Varela é um cara que quando entra ele consegue corresponder. Ele não tem a ofensividade do Wesley, ele não tem a influência no jogo ofensivo do Flamengo que o Wesley consegue dar, mas ele é um jogador muito bom, até defensivamente, talvez melhor do que o Wesley, na minha opinião. E ele é o tipo de atleta que não quebra a bola. O Varela ele não vai te quebrar a bola, ele não vai te entregar um jogo muito ruim. Então acho que isso dá uma tranquilidade para o Felipe Luiz. Dito isso, um time como o Flamengo que quer disputar todas as competições tem que ter um lateral direito de elite. E o Varela, para mim, não é. E sobre o Varela, só para o pessoal de casa entender por que tem que ter a cobrança da renovação. Porque o contrato dele atual vai até dezembro. Então ele está liberado, por lei, de assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro. Ou seja, o Flamengo corre risco de perder um jogador. Ah, mas isso não vai acontecer. No futebol você não pode garantir mais nada. E não pode ter nada de burro. Exatamente. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu ontem o time do Fluminense, né? Aí por 1-0 com gol de Pedro, que saiu do banco no segundo tempo e fez o gol da vitória do Mengão, né? O Flamengo que não fez aquele jogo espetacular, mas conseguiu sair com uma vitória que é o mais importante. É que nem o Felipe Melo falou ontem, né? O clássico, ele não, muitas das vezes você não se joga, você ganha, né? Assim, o que ele quis dizer, que mesmo você jogando mal, você ganha, você pode ganhar um clássico, e clássico você tem que ganhar. Independente se você joga bonito, se você joga mal, mas vão falar da vitória, né? Clássico é clássico. E então o Flamengo está aí, é o segundo colocado com 30 pontos, atrás do Cruzeiro que tem 33, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo tem 14 jogos, enquanto o Cruzeiro já tem os 15 jogos aí da competição, né? No decorrer da competição. Então, né, muito importante esse gol do Pedro, muito importante essa vitória do Mengão, né? Então foi muito boa essa vitória do time do Flamengo. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Pedro se redimiu? Vocês acham que o Pedro, né, colocou a cabeça no lugar nessa semana, jogou bem, né? Na coletiva o Felipe Luiz foi questionado lá pelo GPS, se ele fez, né, o que o GPS pediu, se ele cumpriu as expectativas, né? E independente do que aconteceu, o Pedro foi lá, entrou, fez o gol da vitória. Isso é o mais importante, né? O Pedro está querendo. E outro, o Pedro deu uma entrevista lá, falou que gosta do Flamengo, falou que quer ficar no Flamengo, só que pediu para que algumas pessoas, né, pessoas essa que fez, né, tudo isso com o Pedro, pedisse desculpas, e até agora não vieram pedir desculpas ao jogador. Né? A gente já sabe de quem ele está falando, não só do treinador, mas de outra pessoa lá nas internas do Flamengo. Mas e aí, o que vocês acharam dessa vitória do Mengão? O que vocês acharam desse gol do Pedro? Vocês acham que realmente ele se redimiu com esse gol? Ou tem que esperar, né, segurar, baixar a bola? O que vocês acham a respeito disso aí? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!